Bem-vindas! Pegue seu café, seu vinho, vem com a gente entender o que elas querem. Isso, hoje nós vamos falar sobre os 1.100, 1.365 dias mais importantes da fase de início da nossa vida. Antes de começar, já se inscreve no nosso canal, que é muito importante pra gente. Isso nos ajuda a que o nosso conteúdo seja dispensado, né, para mais pessoas e É, ajuda com que nós continuemos fazendo esses conteúdos aqui para vocês. isso aí. E hoje estamos só nós aqui, Uhum. mas vai ter muito conteúdo. A gente vai falar aí, então, se tiver alguma amiga sua que tá pensando em engravidar ou que tem alguma dúvida, né, se alguma coisa que ela aconteceu na infância dela refletiu na vida dela, ou se ela quer fazer, né, melhorar para as próximas gerações. Aham, e também sobre o ganho de peso na idade, na infância, né? Alteração na puberdade e vários outros assuntos mais que uma endócrina e uma psiquiatra conseguem falar para vocês. Sim. E a gente vai falar bastante, assim, para começar, como foi a nossa infância, né? Como mudou da última geração para essa, né? Impressionante como já mudou algumas coisas, de hábitos mesmo, de alimentação, e como isso impacta, né, na programação metabólica, né? Hoje em dia tem esse termo que está bem em alta, que é a programação epigenética. Então a gente sabe que nossos genes, eles são responsáveis aí por uma grande parte, né, das doenças que a gente vai desenvolver, do nosso metabolismo, mas tem uma parte que a gente tem como ter uma influência do meio, dos nossos hábitos. Então, dependendo da alimentação, de tudo todo o meio que a gente está inserido, até das toxinas, dos poluentes, do sono, de tudo, isso vai impactar até anos depois. E isso começa desde quando a gente está lá dentro da barriga, né, na gestação mesmo. É, por isso que hoje, né, até comecei falando dos 1.100, né, 1.000 dias, 1.365 dias, porque isso tem mudado bastante. Uhum. Então, tem se falado hoje, por que mais 365 dias? Porque é necessário que a mulher se prepare para gestação, né? Nós muito falamos que a mulher se prepara um ano antes do casamento, emagrece, né? Tem até aquela anorexia antes do casamento, que muitas mulheres emagrecem muito. Sim. Mas por que você não se prepara, então, para gerar uma vida, né? Quão importante é você se preparar para isso? Porque quando a mãe se prepara, ela vai ter os nutrientes necessários, né, para gerar uma vida mais saudável. Ela vai gerar um indivíduo com uma cognição melhor, porque o cérebro vai se formar melhor da criança. Sim. Então, tudo isso faz com que você tenha depois um desenvolvimento melhor. Então, você vai passar para o teu filho tudo que você tem de bom e que você foi construindo, né, ao longo desses dias aí. E até você falou isso, eu me lembrei, assim, quantas amigas que a gente não escuta falar assim: "Ai, nossa, eu não sabia que estava grávida e estava numa festa e bebi, fumei, fiz tudo e não aconteceu nada, não dá nada". Uhum. E aí a gente não sabe, na verdade, e hoje em dia que a gente está começando a ter mais essa consciência, Uhum. né, na saúde mesmo, de entender os impactos. Então a gente não sabe, assim, se o QI daquela criança seria maior, É. se ela desenvolveria alguma doença ou deixaria de desenvolver, se Uhum. tivesse sido esse preparo diferente. Claro que um dia não vai, Sim. talvez ter tanto impacto, mas com certeza hoje a gente vai estar com essa consciência que sim, tem Uhum. impacto, né, nossos hábitos antes até da concepção. Uhum. E é justamente isso, né? Porque Os dias. nós temos a genética, né, que nós carregamos junto conosco, mas agora vem esse conceito de epigenética, né, que é ali a genética, né, ela está, né, ali, né, está parada, e a epigenética ela vai fazer com que acione ou não essa genética, né, porque a epigenética é você trabalhar em cima das coisas que você já tem de referências que são boas, né, para evitar que a sua genética ruim, entre aspas, ela se manifeste. Exato, é. E eu gosto até de dar um exemplo, assim, para as pessoas entenderem. A genética é o nosso material genético, né, tá ali o DNA. E a epigenética, o que que vai acontecer? Alguns genes, eles podem ser ligados e desligados, Uhum. né, ativados, ele pode ler aquele gene ou pode pular. E vários fatores, então, ambientais, né, desde tabagismo, toxinas, do plástico, Uhum. eh, isso que a gente comentou de sedentarismo, Metais. obesidade da mãe. Uhum. Vários fatores vão fazer essas mudanças e com os anos isso pode mudar realmente a leitura do material genético. Uhum. Aí eu falo que é igual um interruptor mesmo, que você pode ligar e É. desligar. Uhum. E o que que o corpo precisa para ligar, né? O que que é esse interruptor? É aquele grupo metil, é um grupo mesmo.
E tem alguns suplementos que a gente sabe que doam esse grupo metil, que são esses que a gente pode realmente suplementar, né? A gente precisa conseguir isso da alimentação. Nosso corpo não produz. E a gente sabe que às vezes nossa alimentação não é adequada, então às vezes pode faltar esses grupos. Então imagina você estar lá lendo o seu DNA, e aí quando chega algo ruim ali, uma doença que você vai desligar, você não tem o interruptor para desligar. Então, por essa importância de você ter uma alimentação e às vezes até suplementar nessa fase. Que bom, né, que hoje é visto isso, porque já saíram saiu na revista Nature, que as crianças que estão nascendo hoje, a expectativa de vida delas é de 120 anos. Né? Então, Olha você que legal. pensar por que é diferente da nossa, né? O que nós não fizemos, nossas mães não fizeram, né, para que nós chegássemos até isso. Claro que a evolução da tecnologia tem ajudado muito, né, a evolução da medicina também, mas tem outras coisas, né, que nós podemos fazer para alavancar assim a nossa vida e chegar, porque nós também queremos chegar. Se os nossos filhos vão chegar a 120 anos, nós queremos chegar muito próximo, né, para viver bastante com eles. Sim. Então, o que dá para fazer, né? André, como que era a sua alimentação antes, né, e por que talvez, né, a nossa expectativa seja menor do que as crianças que têm agora? Eu acho que toda essa consciência, né, então, as mulheres não suplementavam, por exemplo, o ômega 3 hoje em dia já é bem orientado, né, suplementação. Então, tem vários suplementos, mesmo as do fólico, né, começou também, não é muito, não faz tantos anos. E eu lembro que na minha era realmente já bem diferente. Eu lembro que acho que minha mãe engordou uns 9 quilos, não foi muito na gestação. Mas eu lembro que a alimentação, né, de suplementação, não tinha muito essa preocupação em suplementar, porque antes, imagina, 3 meses antes e durante, não tinha muito. E no início da infância também, assim, eu até mamei, né, ela me amamentou com uns 4 meses. Mas não tinha isso de evitar açúcar, não sei o que, não tinha. Você é a filha mais velha, né? Eu sou mais nova. Ah, mais nova, Eu sou mais nova, né? Minha irmã tem um ano mais velha. É próximo, mas ela é um ano mais velha. Então, ela já teve minha irmã e aí, muito rápido, ela engravidou de mim. Assim, foi uma surpresa, foi um susto. A tua irmã, então, ela não amamentou muito também? Não foi muito, minha irmã. Ela amamentou alguns meses também. E aí, logo, já ficou grávida de mim. É igual lá em casa. Vocês são 3 ainda, né? Mas eu lembro que a minha mãe, e tem muito essa questão, né? As mulheres, às vezes, ficam subnutridas. E isso é difícil de avaliar. A gente associa muito desnutrição a uma pessoa muito magra. Só que, às vezes, você não está se alimentando adequadamente e você está com uma subnutrição. Isso já impacta no bebê. Então, a minha mãe, acredito que muitas mulheres ficam com muito enjoo. E aí não tem essa consciência de observar se está realmente consumindo a quantidade de proteína adequada, dos nutrientes, se precisa suplementar. E aí tem náusea, não come direito, vomita muito e às vezes fica num estado de subnutrição. E às vezes até não chega a emagrecer, mas ganha pouco peso, né? Menos do que ganharia. E isso é difícil mesmo de avaliar. Tem que ser assim, realmente um profissional, ou até nutricionista, para avaliar essa alimentação e ver se está deficiente de alguma forma. E aí, mas minha mãe, assim, ela engordou 9 quilos, que é uma quantidade ok. Ótimo. Tá dentro ali da faixa. Mas aí, o que acontece muito também? Eu nasci prematura um pouco. E aí eu nasci bem pequena, 2 quilos e pouco, assim. Bem baixo peso, porque era prematura. E acredito que isso acontece com muitas mães, que elas querem recuperar esse peso que está deficiente muito rápido. E, na verdade, o que é a gente que é orientado, né, que é o correto? Você ter uma alimentação adequada, normal. Que ele vai fazer o catch-up, que a gente chama. Né? O bebê vai conseguir recuperar esse peso que ele está em deficiência. Naturalmente, né? Na velocidade certa. E não precisa encher o bebê de comida ou até eles super alimentar. Né? Super alimentação. Hoje em dia é muito recomendado, né? A mãe que não consegue, às vezes, amamentar, né, no peito, você vai dar a fórmula, mas a fórmula com menos proteína, né? Porque fórmulas com mais proteína tem uma evidência de que vai aumentar o peso depois, no futuro, tem risco de obesidade, né? Por isso tem já a fórmula para cada idade certinha, porque realmente muda, né? Igual o colostro mesmo. O colostro ele tem mais proteína e menos carboidrato. Então, é o primeiro, né? Aquele liquidinho que sai antes,
que tem muitas vitaminas, é muito rico. Uhum. Mas- E já foi visto também que o colostro, né? Antes pensava assim, porque, por exemplo, a minha mãe, né, não amamentou, né? Ah, É, nada. Não, nem eu nem meus irmãos. E né, ela achava que não precisava. Até naquela época eles não orientavam mesmo, né? O pediatra falava assim, não precisa, né? Já tem Já fórmulas. tem fórmula, tudo bem, não precisa. Então ela não amamentou. E aí eu até questionei com ela assim, mas o colostro, né? Porque o que se vê hoje, que 500 ml, né, de colostro, ou um pouquinho que você consegue dar, você já garante uma imunidade para o teu filho, né? A primeira imunidade dele, porque o colostro ele vem com a imunidade da mãe, né? Então várias coisas que a mãe já passou durante a vida, ela vai entregar para ele, então a resistência dele, né, a E saúde já é dele vai ser feito melhor. pra ele, né? É perfeitamente, geneticamente feito pra Feito ele. para ele. Então é muito difícil mimetizar isso perfeitamente com uma fórmula. Isso. Por mais que a ciência chegue muito perto, mas nunca vai ser. Porque tem muitas substâncias e é isso, anticorpos, fatores que são feitos exatamente para aquele indivíduo. Por isso que realmente, graças a Deus, hoje em dia tem essa consciência do aleitamento. Hoje a gente sabe que cada 4 meses de aleitamento que você consegue amamentar, aquele bebê vai ter um risco de 6% menor de desenvolver uma obesidade. Então, tá diretamente ligado o risco de ganhar peso, de obesidade, de síndrome metabólica, de diabetes, com a falta desse leite materno, mesmo trocando por fórmulas, tudo. Então, hoje a gente tem essa consciência que se conseguir a amamentação, assim, é muito importante para a saúde, para essa parte metabólica principalmente. Quanto mais nós estudamos, mais nós vemos que o mais natural é o melhor, né? Então, com a mãe consegue amamentar, que bom, né? Então, tentar até 6 meses exclusivo. Exclusivo é nem água, tá? Nada, Sim. é só o leite. Não precisa de água, né? Nada, Então, às vezes a uma mãe dá, preocupação. né? Um chá, né? Que a avó fez, tudo mais. Então, não precisa exclusivo. É só o leite. E se não conseguir, né? Eu tenho alguma doença psiquiátrica, eu tomo uma medicação que passa pro leite, né? É melhor que a mãe fique estável, né? Do que ela tenha, ela amamente, né? É muito melhor para a criança. Sim. Mas se conseguir, né, tentar, tem várias pessoas agora que fazem essa orientação, Ajudam né? mesmo Que se tiver alguma ajuda, tem dificuldade. enfermeiras especialistas. Sim. Então, procurar para que seja feito pelo menos até os 6 meses exclusivo e depois, né, dependendo da condição, vai levando até onde consegue. Depois aí nos 6 meses já precisa de uma complementação, né, com a alimentação, mas ainda dá para manter a amamentação. Mas realmente esses 6 meses exclusivos são muito importantes. Como você disse, não conseguiu, acontece, gente. Tem, né, várias condições, às vezes não desce o leite por vários motivos. Então, quando a gente, bem nesse início, a gente tem a prolactina e a ocitocina, que são responsáveis pela produção e a descida do leite, né? E é muito importante, até nos primeiros minutos já ter a amamentação, né? Falam que já tira ali o parto, já dá para amamentar. Não só para o bebê, mas para a mãe, porque essa liberação da ocitocina, quando ele amamenta, ajuda a contrair o útero, então ele voltar, né? Que não ter aquele problema de continuar sangrando. Então é importante para a mãe e para o bebê, essa amamentação bem precoce. E assim, é isso, sempre ter essa consciência de que é importante, de que previne várias doenças. Já tem até ligação com alterações cognitivas, né, com o aleitamento materno. Então, é importante, né, coisas que acho que a gente nem ainda tem tanto estudo, mas sempre tentar, né? É o melhor, né? Mas também você vai fazer sempre o seu melhor de qualquer forma, mesmo não Sim. conseguindo amamentar. E esse contato que você falou, né, da criança com o seio, é o contato que ele vai sentir a mãe, né? Ele vai sentir o cheiro da mãe, né? Ele vai ouvir a voz da mãe. Então, tudo isso também é importante para ele se sentir confiante. Ele acabou de sair, ele sofreu um trauma, né? Entre aspas, ele tá saindo do mundo novo. E aí, né, aquela voz que eu ouvi durante todo aquele tempo que eu estive ali dentro, né, da minha mãe, eu não tô ouvindo, a criança tá longe da mãe. Não, é já aproximar, deixar perto, né? A mãe vai ter o contato, vai falar com a criança, Conectar. vai olhar para ela, por mais que ela não consiga, né, ter aquela visão, ela consegue ver cores a partir dos 2 meses, mais ou menos, de 3, idade. 4, né, que começa a ver. Que mais nítido, né?
E aí, depois que ela começa a ver, mas assim, nesse momento ela já reconhece a voz. Então, Sim. deixa ali perto, né? E vai tendo contato, tudo, porque pra mãe e pro bebê vão ser É, o que você importantes. falou é perfeito. É um estresse o parto, né, para o bebê. Ele sobreviveu ali um super É. estresse que não estava acostumado, ele estava quietinho ali. Então, esse primeiro amparo realmente é muito importante, assim, é uma conexão. Uhum. E também na hora, né, que o bebê sai, né, nós sabemos que tem o cordão umbilical, né? E tem muito essa questão, corta antes, já corta na saída, espera um pouco, Deixa o né? pai cortar. Deixa o pai cortar. Às vezes é bom, né, o pai cortar, que é uma interação ali. Aham. E também dá para esperar um pouco, né? O nenê saiu, Não tem aquele desespero de cortar, né? não Pode tem colocar mais, ele né? Que ali. na nossa época também era É. diferente. Já saía, já cortava, Não, na nossa acabou. época eu levava o bebê embora É. e Deixava lá no outro depois de mil quarto. manobras e não sei o que ia levar pra mãe, né? Era uma agonia. Aham, sim. A gente vê vídeos antigos, né? Teve um circulando É. na internet outro dia, você viu? Não. Da Xuxa com a Sasha. Porque naquela época era assim, né? Era Não era por assim. mal. Então, tirando, e ela desesperada, porque acho que foi um parto mais demorado, tudo. E ela desesperada, pelo amor de Deus, deixa eu ver. Assim, a gente vê o sofrimento. Foi bem. Sensibilizou muito esse vídeo, porque a gente vê o sofrimento da mãe, pelo amor de Deus, me mostra, o que tá acontecendo? E ela lá longe, lá eles fazendo, limpando, coisas que a gente sabe que não precisa Que não- naquele é. momento agora. Aham. Hoje a gente sabe. Dá logo pra mãe, deixa ali, deixa a sucção, amamentar. Vai ser importante pros dois e daqui a pouco você limpa, mede, faz todas as coisas. Claro, se o bebê estiver bem, né? Sim, é Se claro. tiver tudo certo. Estão em melhores condições, né? Sim. Mas aí esperar, né? Essa poda do cordão aí de 2 a 3 minutos, né? Porque é quando vai ter a grande passagem de ferro, né? Da mãe para a criança. Então a criança ela precisa do ferro, né? O ferro é um dos elementos principais, né? Na nutrição, porque vai facilitar a neurocognição mesmo da criança. A criança vai começar a desenvolver melhor, né? Porque ela precisa de ferro para desenvolver. Então essa poda um pouquinho mais lenta, né? Isso é Entendi. super bom. É tão importante que é orientado a suplementar o ferro até 2 anos de idade. Então é realmente muito essencial. Assim, quem não usa a fórmula que já tem, mesmo no leite materno, tudo a gente faz a suplementação de ferro, porque realmente é muito importante. E no aleitamento também, lembrar que o teu leite precisa ser bom, né? Ele já é bom por natureza, porque é da mãe, né? Mas precisa também ter as complementações, os nutrientes, então precisa se alimentar bem. É super importante lembrar de que você levou o filho para casa, mas você também é uma vida, né? Não é só o filho ali que tem que ser cuidado, né? A mãe precisa ser cuidada. Então você muito fala, né, André, da rede de apoio. Ter uma rede de apoio para lembrar a mãe, você precisa Nossa, comer. esquece, né? Se abandona. Você esquece, você precisa tomar os água. suplementos, tomar água, né? Tudo isso é muito importante, porque Não, senão muito. a criança, ela não vai ter todo o cuidado, porque a mãe vai estar lá meia dela, né? Não inteira. Não, e exatamente esses 1000 dias que já virou 1100, 1200, 1300, que sim, realmente né, são importantes, eles fazem parte dele a saúde da mãe, então a alimentação da mãe durante o aleitamento. Então, durante a gestação, né, começa lá atrás. Então, por que expandiram? Antes era a gestação, os 2 anos de vida. Agora já é 3 meses antes da gestação, a gestação, isso da mãe, ela enquanto está amamentando, e aí a criança até os 2 anos de vida. Por isso que aumentou. Então, todo esse período. E por que é tão importante? Porque esse período ele vai determinar o metabolismo mesmo, vai fazer uma programação metabólica. Então, como foi esse período em questão de nutrientes e essa epigenética que a gente falou, vai determinar realmente o metabolismo. Aquela pessoa que tem tendência a engordar, que tem tendência a fazer síndrome metabólica, tem já uma resistência à insulina, um pré-diabetes. Então, tudo isso. E parte cognitiva, até do QI também, né? Do neurodesenvolvimento. É muito importante. E a minha mãe sempre fala, né? Que, eu não amamentei vocês, mas eu dava danoninho. Então, né, eu já falei isso aqui, mas eu acho engraçado, porque como era antes, né? Ela achava que o melhor era dar o danoninho, né? Também porque tinha aquelas propagandas apelativas, né, não tinha tantos estudos. E hoje já se vê o quê? Que até os 2 anos de idade não é orientado dar nada lácteo, né, para a criança. Porque ela começa a fazer até o ganho de peso, né, desnecessário. Então, ela não vai estar comendo algo que é nutritivo, que vai dar realmente uma saciedade para ela, né, vai dar os nutrientes.
é só leite, né? Não, e aquele é leite bastante açúcar, Açúcar, né? né? Adicionado mesmo, então não é muito Hoje em rico, dia, né, de nutrição, são aquelas calorias vazias. Mesmo que eles fazem as propagandas apelativas, né? Não exatamente isso, mas vários alimentos que tem, com vitaminas, não sei o que, igual um bifinho. Não é. Não é. A gente sabe que não é. Que o melhor é a comida de verdade, né? E realmente, hoje em dia, a gente tem até mais consciência, graças a Deus, nessa questão da indústria, das propagandas, de ter que colocar no rótulo quando é açúcar adicionado. Ainda tem muita coisa, né? A indústria está sempre aí querendo vender, tudo faz parte, mas a gente está mais consciente, né? Os rótulos estão mais conscientes e a gente está mais consciente, isso é importante. Então, até os 2 anos, né, tentar com que a criança, assim, se nutra bem, né? Ela até os 6 meses ela vai ser amamentada, né, exclusivamente. Aí depois dos 6 meses vai começar com as frutas, com as comidas, né? O ideal, assim, digo, o que seria o certo, seria a partir de 6 meses, então começa a precisar de um complemento alimentar, não só o leite materno. O certo seria, o ideal, ele já começar a consumir a alimentação da família, a comida dos pais, da família. Só que o que a gente vê hoje em dia? Que as pessoas estão comendo tão mal que a comida da família é tão ruim, em alguns casos, tá? Não estou generalizando, mas muito frequente, a gente vê no consultório mesmo, que precisa fazer uma comida para o bebê. Isso não deveria ser assim. Você deveria comer aquela comida saudável também, natural, feita em casa. Então, o que deveria acontecer? Deu 6 meses, ele começa a comer a nossa comida junto com a gente. Mas, infelizmente, a gente tem comido muito industrializado, muita comida com muitos aditivos, muito iFood, delivery. E acaba que tem que fazer a comida do bebê. Mas então, uma comida assim, para normal. quem não mudou antes, né, o nascimento, então, que seja uma oportunidade Nova de chance. mudança, né? Uma nova chance de mudar, que você mude o teu comportamento, né, os teus hábitos de vida mesmo para um ambiente mais saudável, com hábitos mais saudáveis, para que a criança também se beneficie, né? Mas, assim, que seja toda a família. Perfeito, exatamente. Eu lembro quando os meus sobrinhos nasceram, eu falava isso pra minha irmã. Eles sempre comeram bem, assim, nada muito assim, mas quando eles nasceram, nossa, era aquela comida perfeita, super saudável, sabe? Sempre legumes, verdura, carne, não sei o quê, batatinha. E eu lembro que eu pensava, gente, não tem segredo na vida, a gente só precisa comer como se você estivesse fazendo para um bebê, pro seu filho. É isso que todos nós deveríamos comer, né? É o certo. Claro que uma vez ou outra você vai pedir uma comida, vai sair para jantar, mas a rotina deveria ser isso. Então, que sirva como uma nova chance. Eu acho muito, assim, isso que as pessoas têm que ter consciência. Assim, eu queria deixar esse aviso. Não, por que você vai fazer a comida do filho e a sua? Então, use isso para aproveita e se melhora você também, né? A sua nutrição. Faz a mesma, come todo mundo bem. Não tem que fazer duas. Essa é dele, saudável, nossa, vai ser essa. Não precisa, né? Não precisa, E além da alimentação, né, suplementar o que você não consegue realmente, né, que não é suficiente na alimentação, porque mesmo tendo uma alimentação super saudável, talvez vai faltar algo que você precisa ali repor, né? Sim. Tem alguns estudos que falam que já nos primeiros dias já seria bom você colocar o ômega 3, né? Sim. Alguns lactobacilos também para proteger a flora intestinal, né? E a vitamina D. Então, bebê já nasceu, você já começa, né? Aí depois, primeiro mês de vida, já entra a vitamina A. A Cálice fazendo aquele canaquion, bem no parto. No parto, Mas, assim, em gotinhas, né? Aí o primeiro mês a vitamina A, e depois 6 meses começa a B12 também. Então, tem essa suplementação da mãe e do bebê, né? Depois que ele nasce. Tem muitos bebês que têm muita cólica, né? Porque a microbiota não foi bem formada ainda, né? Antes, nossos muito antepassados, assim, os primórdios, né? Dos seres humanos, eles sabem, né? Por estudos, que o bebê, ele tinha 1 ano dentro da barriga da mãe. E aí ele já saía pronto, né? Muito mais pronto do que agora, com 9 meses. Então, hoje, né, precisa que ele vá, assim, fora da barriga, maturando o que dá, né? Pulmão, né? Trato O cérebro, trato gastrointestinal. O cérebro mesmo, você nasce com 300 gramas, né? Com 1 ano, vai para 900. Então, olha como que o teu cérebro está expandindo. Olha como que o cérebro do bebê
né, tem um super desenvolvimento nesse primeiro ano. Sim. Então, é super importante você investir na Dá o criança. substrato, né, para crescer ali de uma forma mais saudável. E intestino e cérebro, que são super importantes, né? As duas coisas têm que funcionar. Então, por isso que eles falam que às vezes é bom dar alguns lactobacilos, né? Para que essa estrutura do intestino seja formada de uma forma melhor. O bebê acaba tendo menos gases, menos cólica, né? E ele se forma com mais facilidade. A gente sabe que tem vários fatores aí que interferem. Não só isso, mas assim, a via do parto, se a mãe usou antibiótico, usou medicamento. Então, tudo isso influencia muito nessa parte do intestino da microbiota. O ambiente hospitalar, às vezes a criança teve que ficar na UTI no hospital por mais tempo. Aquilo coloniza, então, nossas bactérias. Né, muda mesmo a nossa flora intestinal, não só intestinal, né, de todo o nosso organismo. Aí o aleitamento, a alimentação da mãe, então tudo isso vai influenciando. Então, essa formação, além disso, tem a imaturidade mesmo do trato gastrointestinal, de contração, tudo isso, mas tem realmente formando aquela flora. Por isso que a gente fala que também não pode ser aquelas mães muito neuróticas, preocupadas, que não deixa relar Não na sai grama, nada, porque ele também está formando essa microbiota intestinal e toda a flora, né? Ele está se colonizando, é muito importante. Então, está sendo apresentado ali a micro-organismos, né? A sujeira, vírus, tudo, e formando os anticorpos. Então, formando a nossa imunidade, maturando a imunidade e essa flora intestinal, que a gente sabe que é tão importante hoje em dia, né? E aí, porque o intestino, né, quando você está ali formando um intestino de qualidade, né, saudável, a criança ela vai beber ou né, comer mesmo os alimentos, e isso vai ser processado da melhor forma possível, né? Então, vai ser sintetizado as vitaminas, né, que ele precisa. E aí, tem isso, né? A partir do nervo vago, que vai daqui do pescoço até o intestino e volta, né? Ele vai receber todas essas informações e vai ter uma melhora até cognitiva, né? Com o processamento do intestino dele. Mas muita gente fala, né? Mas é porque no intestino que forma a dopamina, a serotonina. Tem muito, né, no intestino, mas o que vale mesmo, que é usado, é o que tem no nosso cérebro, né? Só que então precisa ter essa rodinha caminhando bem certinha para que seja sintetizado no cérebro da melhor forma possível e que você viva uma vida saudável, né? Sim, é a mesma coisa com os hormônios também. Eles são metabolizados e quando vai excretar, né, no intestino, eles podem ser reaproveitados, né, reabsorvidos, voltar para a circulação. Então, dependendo dessa flora intestinal, das bactérias, que a gente até chama de, no caso do estrogênio, de estroboloma, que é aquele microbioma que faz essa excreção e reabsorção do estrogênio. Então, se isso estiver desregulado, com uma desbiose, pode até aumentar para níveis perigosos, porque ele recapta mesmo esse estrogênio para a corrente sanguínea, pode aumentar risco até de câncer de mama, por exemplo. E então, por isso que é tão importante. É uma regulação do nosso corpo, né? Para tudo. Para os neurotransmissores, para os hormônios, para tudo. Então, tem que estar assim, né? Tudo começa no alimento, né? O que você coloca para dentro de você é o que vai definir, assim, como que vai ser também a sua vida. Apesar de ter o ambiente, a genética e tudo, o alimento é uma das principais coisas. Eu acho que é um dos principais mesmo. Mas acho que tem outras coisas, como a gente já falou. Então, suplementos, que até aquela questão que eu falei do grupo metil, que é o interruptor, que vai ali realmente ligar, desligar os nossos genes da epigenética. Então, a gente sabe que tem a metilcobalamina hoje em dia, que a gente suplementa, né? Que é a vitamina B12, que já tem esse grupo metil, como já está no nome. A colina. Então, tem vários suplementos mesmo que conseguem fornecer esse grupinho, que é tão importante para ligar e desligar, ativar os nossos genes, a epigenética. Aí vem também, então, essa questão que eu falei, que é muito importante, do uso de remédios na gestação. Que às vezes eu vi até um estudo que como aumentou o número de uso mesmo de medicamentos, paracetamol, que acho que é o principal, mais usado, e outros remédios durante a gravidez, a gestação. E isso também tem um impacto, não só antibiótico, né? Então, se a mãe tem alguma infecção e toma antibiótico, influencia muito até na formação da flora intestinal do bebê, mas o uso de medicamentos, no geral, também tem esse impacto. Então, tudo isso entra nesses 1000 dias, nesses cuidados que a gente tem que ter, não é só alimentação. E esses 1000 dias, 1365 dias, né?
o que é importante falar também é da saúde mental, né? Que a mãe precisa ter, né? Sim. Então, é realmente pensar, quer ou não ter filhos, né? Isso é super importante, já começa daí, né? O meu marido também quer, né? A pessoa que está comigo também quer. É outra coisa também importante, né? Sim. Porque não adianta você querer muito e a outra pessoa não querer. Isso vai causar, né, um atrito dentro da relação. E talvez não seja a melhor gestação do mundo, né? Porque você não vai ter quem esteja te apoiando, porque a outra pessoa não queria, né? Então, acho que isso tem que ser muito conversado, porque durante a gestação, a mulher, quando ela está muito estressada, né, ela aumenta bastante o cortisol dela, né? Então, isso ela passa para o bebê, né? E o bebê, ele vai ficar mais agitado. Então, além de outros neurotransmissores aí que vão ser liberados e que ela vai acabar não passando para o bebê, né? E aí o bebê depois acaba não tendo uma formação, assim, um começo de vida tão tranquilo como deveria ser, né? Então, desde o começo, pensar muito bem na gestação, programar, né, essa gestação, conversar, além de conversar com o esposo, saber o que precisa comer, fazer atividade física, né? Tem momentos que vai estar mais difícil, né? O final da gestação é mais difícil, mas isso é super importante, atividade física. Tem uma análise de saúde pública mesmo do SUS que eles avaliaram que quando o parceiro está comprometido junto, vai nas consultas, tudo, as mães, elas completam o pré-natal. Elas vão nas consultas de pré-natal com mais frequência, sim, 60% mais. Nossa, foi interessante. Muito interessante, porque não é nem só ele estar se cuidando da saúde dele, mas só dele estar apoiando, né? Às vezes é só um apoio mesmo. A mãe se compromete mais e faz as coisas mais certas mesmo. E nós já até falamos, né, no episódio da Dani, nutricionista, né, na parte de fertilidade, ela falou bastante Tem o isso, fator né? deles também. Eles também se alimentarem bem, Sim. né? Isso tudo também vai alterar, né, a epigenética. Sim. Então, olha que interessante. É o parceiro, ele tem que ser realmente parceiro, né? Estar junto, não simplesmente, é o pai e tudo bem, né? Ela é a gestante e acabou. Então, tem que estar sempre muito juntos, muito conversado, para que seja uma gestação mais tranquila, né? Hoje a gente sabe que tem esse impacto. Tanto a idade paterna tem, mais de 40 anos já tem uma alteração epigenética, e dos hábitos de vida do pai também influenciam na qualidade, né, do espermatozoide. Antigamente achava que não, né? Que o deles não tem prazo de validade, igual a gente, tudo certo. Mas não, tem um impacto também. Então é muito importante realmente ele também se comprometer e cuidar. Ele também entra agora nesses 1000 dias, porque antes também é o espermatozoide, ali, toda aquela epigenética, os hábitos dele até antes da concepção também. Então, cuidar de tudo isso também. Toxinas, né? Hoje em dia a gente tem também os disruptores, que a gente fala bastante. É difícil, a gente não vai conseguir se livrar de tudo, né? Tem plástico em todo lugar, tem coisas que a gente nem sabe ainda, né? O material, o que pode fazer mal. Então, é tentar minimizar. O que já sabe que faz mal, a gente tentar reduzir. Não vamos conseguir tirar tudo. Mas o que a gente puder reduzir, né? O que a gente já souber. Não, é super importante. O pai também conversar, né, com a criança na barriga da mãe, porque às vezes ele vai ser o primeiro que vai pegar, né, depois do obstetra, o pai às vezes é o primeiro que pega para entregar para a mãe, né? Então, isso ele já tá ali, a criança estressada, ele ouve a voz do pai, né? Ele tem uma segurança, né? E aí ele entrega para a mãe. Então, tudo isso é um conjunto de coisas que vai fazer com que o teu filho, né, fique mais tranquilo, fique mais relaxado, né? Ele vai conhecendo o ambiente aqui de fora, né, de uma melhor forma. Ele reconhece mesmo, né, esses sons. E até voltando que eu estava contando bem no começo, que eu comecei a contar da minha, depois que eu estava fazendo esse catch-up, né, que a gente chama, para recuperar mesmo o peso, tudo. Eu lembro que eu engordei muito. Que você nasceu prematura e a tua mãe estava te dando comida. Minha mãe começou com esse desespero de querer dar mais do que precisava, né, de comida para eu recuperar aquele peso que eu nasci um pouco a menos. E essa questão que você falou, do estresse, né, do cortisol, porque a segunda gestação, geralmente, ela tem mais estresse. Que a mãe já tá com um bebê, né, e a minha foi assim. Ela já tava com um bebezinho, aí nasce outro, ela já nem esperava, né, engravidou até sem querer. E então, é um estresse a mais, né? O segundo filho, muitas às vezes, acaba sendo mais agitado também por isso, né?
E aí eu lembro que já tinha essa questão do estresse, e aí minha mãe teve essa preocupação de me alimentar bastante. Uhum. Ela falava que mesmo dando leite, ela ainda dava fórmula, porque achava que não estava sendo suficiente para eu ter essa recuperação do peso, e acabou que eu tive mesmo. Eu fiquei bem fofinha. Uhum. Chamavam de bolão até. Com 2 anos. Então, é bem o que é muito comum acontecer. Você acaba até extrapolando, não precisaria tanto, né? Isso pode depois alterar um pouco o metabolismo por conta da epigenética. Uhum. E Mas foi mais difícil pra você depois? então, teve um período que eu comecei depois a ganhar peso Uhum. e ter dificuldade de emagrecer, né? Uhum. E tanto que isso só foi mudar quando eu comecei a fazer exercício, que eu comecei a entender, assim, essa questão até do set point do peso mesmo, que hoje que eu trabalho com isso, eu consigo entender melhor. Porque quando eu tive essa, então, hiperalimentação, tudo, virei ele, aquele bebê bem fofinho, bolão, o metabolismo, ele realmente é moldado para conseguir reter mais mesmo, o metabolismo reter mais a caloria, os nutrientes. Tem uma questão até da microbiota intestinal, que já é correlacionada com isso. E aí você tem uma tendência a ter uma dificuldade maior em perder peso e você ganha com mais facilidade. Então, por um período, eu ganhava mais peso mesmo. Eu comecei a engordar mais uma época. E aí, lá pela adolescência, eu comecei a me incomodar, né? Que eu tava nessa luta, né? De engordar, emagrecer. E aí que meu pai falou, não, então vamos correr, vou te levar para correr. Uhum. E aí que eu comecei a correr, fazer exercício. Eu era bem nova mesmo, uns 12 anos. E aí eu comecei a fazer exercício mesmo. Eu comecei a correr com ele assim na rua. Depois, com 14, aí eu comecei na academia, que já podia. Uhum. E aí, com isso que eu consegui achar o meu equilíbrio, né? Uhum. Então, aí eu consegui controlar meu peso. Mas nessa época eu lembro que eu chorava, a minha mãe me levou para o Vigilantes do Peso, uma época. Aí eu fazia Vigilantes do Peso, ficava lá, eu e a mais novinha ali, mas eu já tinha essa preocupação. Uhum. E aí eu consegui emagrecer, consegui manter o peso, mas eu vi que foi realmente mudando o meu contexto fisiológico e metabólico. Uhum. E é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem mesmo um set point de peso. Nosso corpo, ele sempre tenta manter aquele peso. E geralmente é o peso máximo que você já chegou na vida. Por isso que é tão... você tem que tentar procurar ajuda se você está acima do peso o quanto antes. Porque quanto mais tempo você passa com aquele peso maior, o seu corpo realmente ele vai colocar aquele peso como o seu normal. E ele vai tentar manter esse peso, né? De todas as formas. E ele consegue. Porque ele vai mexer no seu metabolismo, vai aumentar a sua fome, vai reduzir. Então, ele tem um ajuste que é muito poderoso. É muito difícil você ir contra isso. Não é impossível, mas ele vai tentar, né? Não significa que sempre vai conseguir, mas ele vai estar sempre tentando voltar você para aquele peso maior. E aí, como que a gente muda, né? Então, o set point do peso que está ali. Não adianta só emagrecer e achar que agora não vou fazer esforço nenhum, vou ficar nesse peso menor. Não, ele vai estar querendo te jogar para lá de novo. Você tem que mudar mesmo o seu contexto metabólico, hormonal, fisiológico mesmo. Então, o que você... o contexto que você está agora, assim, eu sou sedentária, não faço exercício, minha alimentação é tal, durmo 5 horas, sou super estressado. Esse é o seu contexto atual. Toma um remédio, por exemplo, que também atrapalha. Então, é aquele contexto. Seu set point vai ser aquele mais alto. Se você consegue mudar seus hábitos, perder peso, engaja mesmo numa atividade física, que foi o que aconteceu comigo. Eu realmente peguei gosto, aí eu corria. Então, naquele novo cenário, que eu corro lá 4 vezes na semana, tenho tal alimentação, durmo melhor. Então, com aquele novo cenário, isso tem uma alteração que às vezes leva um tempo, né, do dia para a noite. Então, tem toda uma alteração metabólica, hormonal. E aí tem um novo cenário mesmo, um novo metabolismo, um novo sistema fisiológico de feedbacks, tudo. E aí eu vou ter um novo set point. E aí eu vou conseguir manter. Então, as pessoas precisam realmente achar um novo equilíbrio. Né? Então, não é que você acabou que as coisas não foram tão boas ali na sua primeira infância. Você tem essa tendência, começou a ganhar peso. Você não está fadado, né? Pode ser um pouco mais difícil, pode levar um tempo para você mudar esse cenário, mas você consegue. Só que você precisa realmente mudar mesmo
as coisas e se manter naquele novo cenário. Né? Às vezes as pessoas acham que elas vão emagrecer ali 20 quilos e depois, para manter, ela pode voltar a fazer o que fazia antes. Tipo, não. Ela tem que continuar fazendo o que ela fez para chegar ali e manter aquilo. Né? A manutenção é um processo ativo. Quando eu era pequena, era o contrário, assim, eu era muito magrinha, né? Eu também nasci com peso muito baixo, 2.750, eu acho. Não é uma criança, não é né, gordinha, mas assim, minha mãe engordou 9 quilos também, então não engordou muito na gestação, eu sou a mais velha. E aí, durante a gestação, ela falou que foi tudo normal, mas que ela tomou muito Guaraná, né? Normal. Porque naquela época era assim, ela tinha vontade, tomava Guaraná e tava tudo bem, né? Hoje já mudou bastante, mas assim, aí eu nasci com esse peso, ela me dava, né, Danoninho, me dava a fórmula, tudo. Depois, eu lembro que sempre lá em casa, quando nós íamos almoçar, né, chegava do colégio, já ia almoçar direto. Então, minha mãe fazia, nossa, uma sobremesa, todos os dias era um tipo de alimento diferente, então nós tínhamos tudo ali exposto para nós comermos, né? Todos os tipos de alimento. Então, ela sempre expôs isso para nós. Isso é bom. E isso era bom. Mas, ao mesmo tempo, eu lembro de nós fazermos coxinha juntos, né? Tava sempre na cozinha fazendo pastel, Bolinho de essas coisas, chuva, bolinho. frito. Né? Que é muito gostoso, tem essas lembranças, essa memória afetiva, né? Mas, claro que hoje nós tentamos comer o menos possível. Só que eu não engordava, assim. Eu nunca tive o ganho de peso, né? Nem eu, nem meu irmão. Minha irmã tinha essa mais facilidade, porque ela também gostava mais de coisas mais gordurosas, de chocolate, né, tudo. O nosso lanche, minha mãe mandava bolinho Maria naquela época. Então era gostoso, mas assim, né, também não é saudável, porque não tem nutriente nenhum, né? Aquela caloria vazia. E aí eu era sempre magra, né? E eu sempre pensava, eu nunca vou engordar, porque eu sempre fui magra, né? Mas isso que você falou, você foi o processo contrário, né? Você estava mais gordinha, você começou a fazer vários exercícios para ficar magra. Eu sempre fui muito magra, e aí depois, né, casei, acabei engordando 5 quilos, mas eu nunca passei, por exemplo, dos 62 quilos, né? Sim. O meu peso normal é 58. Só que você vê que vai passando o tempo, vai ficando mais difícil e o teu metabolismo muda. Então, é importante manter os hábitos saudáveis, né? Isso, o cenário muda mesmo. Porque vai mudando. Você pode estar tomando um X remédio, tomando um hormônio, pílula, fazendo N coisas que para cada um vai influenciar de uma forma e vai realmente mudando o seu contexto. Isso que você falou, que eu acho importante a gente falar também, que de colocar exposto e oferecer os alimentos diversos, né, para a criança. Então, os hábitos da família são muito importantes e a família precisa, os pais precisam ter essa autorresponsabilidade. Não adianta falar, ele não gosta de cenoura, ele não gosta. Tem um estudo que é indicado você oferecer o mesmo alimento de 10 a 15 vezes para a criança. Falam que para acostumar a criança, para acostumar o paladar, né, no primeiro contato com o alimento, é até uma semana. Então, dando todos os dias ali o mesmo alimento para ela acostumar. Ou às vezes, não gostou assim, então eu vou fazer refogado, vou fazer cozido, vou fazer... E insistir. Quem que faz isso, gente? A maioria fala, ele não gosta de cenoura. Nossa, tentei, ele não gosta. Tentou 1, 2 vezes no máximo. Então, ter essa consciência é importante. Às vezes a pessoa não sabe, ele não gosta, que pena. E não, ele tá aprendendo ali. Então, ou a mãe não gosta também muito, aí fala, ele também não gosta, igual exato. Não gosta também não. Pronto, ótimo. Então sempre E não pode, vai fazer muita falta ali, porque cada corzinha, cada verdura diferente é um nutriente que se complementam, então precisa de variedade, às vezes dá trabalho, né? Fazer cada dia um legume diferente, mas é importante. E insistir mesmo, isso é muito importante. Os hábitos da família, sim, é o maior exemplo, né? Não adianta a gente ficar falando para a criança e você comendo ali tudo errado. Você precisa comer junto com ela, mostrar. Que é o que vai mais fazer diferença mesmo. Porque é dentro de casa, né? Ela não vai sair comprar nada. Então, são os pais que compram, né? Então, isso tem que mudar dentro de casa mesmo, né? E falando, né, também isso da minha história, eu também tive a puberdade precoce, né? Foi aos 4 anos, eu contei já num episódio, né, da Ana Paula, que foi da Ana Paula, que é pedi endócrino. É verdade, endócrino pediatra. Então, eu tive o peitinho, né, aos 4 anos, aí depois tomei a injeção, depois aos 8 a pubarca, que são os pelos pubianos, então também tive que parar, né. Você não chegou a menstruar, né, da menarca? Não, aos 8 anos não, eu bloqueei, né.
Mas hoje também tem alguns estudos, porque não sabe muito a causa, né? Mas tem alguns E estudos tem aumentado. que falam que tem aumentado muito, né, André? É das causas que realmente vem aumentando a puberdade precoce. São os disruptores endócrinos, que a gente chama. Que é isso? São disruptores, então são substâncias, toxinas ambientais mesmo, que tem no plástico, que tem inseticidas, que tem agrotóxicos. Então, em vários metais pesados, então várias toxinas mesmo do nosso ambiente, que elas vão se ligar no receptor que era para o hormônio se ligar, por exemplo. Então, ele imita, né? Ele entra ali onde deveria ir um hormônio, por isso que é disruptor endócrino. Então, ele atrapalha, então ele desencadeia a puberdade, ele também leva a síndrome metabólica, essa questão da resistência à insulina, pode levar a diabetes, pode aumentar o risco de obesidade. E nos meninos também, não só nas meninas, mas pode mexer nessa parte da puberdade nos dois sexos. Então, isso é uma questão. Como eu falei, a gente não vai conseguir eliminar tudo, mas a gente tem que olhar por que está aumentando tanto. Porque vem crescendo, né? Desde a Revolução Industrial, isso vem crescendo. E cada vez está mais tecnológico, mas isso, por um outro lado, a gente está tendo muitos, né? Até os alimentos. Então, quem puder procurar os orgânicos, a gente sabe que muitas vezes é mais caro. Mas o que puder minimizar, então os orgânicos, não usar plástico, né? Mesmo hoje em dia tem muito aquele BPA free, então não tem BPA, que é o bisfenol A, que a gente sabe que é um disruptor. Mas às vezes tem outras substâncias. Então, se puder evitar, melhor. Porque cada ano descobre outras substâncias e mais substâncias. Então, tentar reduzir mesmo, né? Acho que todos os químicos, né? Até com 1 ano de idade é bom, né? Sempre a mãe acompanhar, né? O bebê. Com 1 ano, vai ao pediatra, faz os exames. Claro que antes ele vai ter tido todo esse acompanhamento com o pediatra, mas geralmente faz os exames no primeiro ano, né? O exame de sangue para ver se está tudo certo, se tem o ferro, ferritina, as vitaminas, né? E muitos têm se pedido também, hoje em dia, o flúor, o zinco. Os metais pesados os também. Os metais, para ver se Alumínio. essa criança não foi tão exposta nesse primeiro ano de vida, né? Porque é isso, porque pode desestabilizar muito o sistema endócrino, né, dele, com tudo isso. E outros distúrbios mesmo da reprodução, do aparelho reprodutor. Então, isso, com certeza, a culpa também é da epigenética. E tem o do flúor, né, que falam assim, mas você não vai escovar os dentes da criança com flúor, ele vai encher de cáries, né? Não, gente, se a criança não come açúcar até os 2 anos de idade, ela não vai ter cárie. Exato. Né? Então, ela não precisa do flúor até os 2 anos de idade. Então, não usar mesmo só cremes dentais, né, para criança que não tenha flúor, esses que vão ser mais inócuos mesmo, né? Aí depois, quando ela passar, foi numa festinha, alguma coisa comendo, dá para usar, né? Mas em menor quantidade sempre. Tem que controlar essa questão do açúcar. É parcimônia, né? Não só pelo açúcar, tem a questão realmente do açúcar refinado, que gera ali até em excesso uma desbiose, uma alteração metabólica, mas também pela questão do paladar que está sendo formado. Então, aquela criança está formando paladar. Se você acostumar ele com um paladar muito doce, industrializado, gorduroso, é aquele momento que vai repercutir no resto da vida. Então, precisa realmente acostumar o paladar com a comida mais natural possível, né? Menos tempero, menos sal até, menos açúcar. E depois vai reintroduzindo aos poucos, né? Para não ficar aquele paladar viciado mesmo. Porque o nosso sistema dopaminérgico, né? A dopamina é um neurotransmissor super importante, né? Que é aquele que você vai atrás de alguma coisa, né? Do prazer. Aquele prazer mesmo. E aí, quando você... Tem alguns estudos que mostram que quando você come um açúcar, né? Essa dopamina, ela dispara. E aí, você comparado a comer uma outra opção alimentar, né? E que não tem um açúcar, ela não é tão grande, né? Esse disparo dopaminérgico. Então, você não vai buscar a outra opção. Você vai sempre buscar o açúcar, e isso fica gravado ali no teu cérebro para você sempre buscar mais e mais, né? Então, isso é ruim, né? Se você está buscando sempre uma coisa que é prejudicial para o teu corpo, né? Não vale a pena você ficar experimentando, né? Principalmente quando você é criança. Então,
depois dos 2 anos, Tem que ser sempre... esporádico mesmo bem depois. esporádico. Que na nossa época era, refrigerante só final de semana, É. né? Exatamente. Eu lembro que era bem isso, Era refrigerante de fim de semana. Uhum, A gente tem que pensar assim, na época lá paleolítica, nos tempos das cavernas, o uhum. que tinha de doce? Eram as frutas. As frutas. Então é o mais natural. O que veio depois de industrializado, que através de tecnologias conseguiu ele extrair, refinar, aumentar o sabor para vender mais. Então tudo isso que é muito químico não é natural. Não é natural. Então não é natural. Então é igual você tá dando uma droga mesmo, gente. Eu sei que é um pouco exagero, não é a mesma coisa, mas é isso. É um estímulo muito grande. acima para o cérebro. Uhum. Então é uma coisa que tende a um certo vício. Quando a gente diz vício, não é exatamente igual a um vício de droga, mas a pessoa vai querer buscar mesmo aquilo, porque é muito fora do alimento ali, mais natural. Então E lutar contra isso é muito difícil. é muito difícil. Na minha época, quando eu era criança, por exemplo, a minha mãe ela fazia pão tostado na chapa com açúcar. Então. Jogava açúcar. Eu lembro que a gente comia mamão com açúcar. Gente, mamãe é tão com- gostoso, tão doce. Pra quê? Mamão com açúcar, Jo- açúcar. banana amassada, cheia de açúcar e mel. Açúcar e canela. E mel. Era muito Era assim. muito diferente, né? E hoje a gente tá voltando, ó, deu ruim, vamos voltar E aqui. como foi difícil pra mim mesmo, eu falo, pra eu comer esses alimentos sem o açúcar. E eu, Nossa, então? uma luta. Não, e a gente fica com o paladar infantil. Eu amava Frutilu, amo, tá? Mas hoje eu tenho uma consciência e Come e pouco. não fico comendo de vez em quando, mas porque é muito ruim, não tem nutriente nenhum ali, é só corante e açúcar. Mas é o paladar infantil, e é isso, é exatamente isso. Você faz isso com a criança, ela vai ter o adulto com paladar infantil e vai ser muito difícil para ele manter saúde, não só emagrecimento, manter o peso, mas manter a saúde mesmo. Então a gente precisa realmente aproveitar esse momento chave para educar nosso paladar também. Sim. Porque assim, é natural gostar do doce. Tem estudo que mostra o bebezinho, tipo, fazendo cara de prazer com o doce. Então é normal. Só que a gente tem que ter esse equilíbrio. Senão fica mais difícil depois. Sim, com certeza. E tem esse... Que na Ana também nós falamos, né? Ela falou sobre aquela alimentação do bebê e buscar, né, se alimentar a partir dos 6 meses. Chama BLW, né? É verdade. O BLW. Que é a nada busca mais, nada da menos criança. que ele se acostumar ali com o tato, o olfato. Então ele pegar aquela comida, né, do tamanho que tá mesmo, um pouquinho maior. Não aquela coisa já, porque Cortadinho. não é natural aquela coisa já em papinha. Então é para ele realmente acostumar com o tamanho. Ajuda ele a se desenvolver, né? Ele vai conhecendo ali o alimento. Tem isso e tem o tradicional, né? Que você não colocar no liquidificador, mas amassar, e aí dá. Eu acho que nem 8 nem 80, assim, né? Pelo menos eu penso assim. Ainda não tive filhos, então é o que eu tô pensando agora. Dois mesmo. Porque talvez a criança não busque sozinha tudo que ela precisa, né? Então você oferece ali um tanto que precisa, até uns 250 gramas, né? Que a criança precisa depois dos 6 meses. Aí você oferece já lá amassadinho, dá. E se ela quiser depois você dá uma fruta na mão, uma banana, tudo, ela fica pegando e experimentando, também é legal, né? Porque é importante, né? Ela conhecer o alimento, entender. Então, eu acho que é um método super válido, realmente, não precisa ser tudo. Você pode associar isso mesmo, como um exercício ali, em algum momento. Sim. E eu tava falando, né, da minha puberdade precoce, aí eu fiz, né, todo o tratamento, e aí depois, né, mais velha, tudo eu fui atrás para ver se teve alguma alteração, né, nisso agora, para minha gestação e tudo. Então, estou pesquisando, né? É importante. Então, toda a mãe que vê a criança, né? Que ela tá ali com uma mama um pouquinho maior, ela sente dor, né? Ela muito novinha, tem que investigar, né? A Andrea, como endócrina, porque às vezes não é nada, às vezes tem a Só o mama, um brotinho, mas não necessariamente está desenvolvendo uma puberdade já realmente, ou uma central, que a gente né, fala. alterada. Não Mas pode ser que seja, então é bom avaliar mesmo, com certeza. Então, as mães prestarem atenção. Então, não é só o aumento de peso, mas também, né, a parte de evolução da criança, da idade dela, se ela está na idade certa, né, a idade óssea, que você faz o raio-x das mãos, né, para ver se ela está crescendo, se ela está com a idade conforme a cronológica. Então, isso também é importante, porque para mim, eu vi que foi muito importante minha mãe ter visto, né, e isso mudou muito o curso, assim, do meu desenvolvimento neuroendócrino,
né? Até o meu crescimento, o meu tamanho mesmo, né? E acho que isso também interfere no meu metabolismo, né? De ganho de peso, talvez. No seu caso, até acho que nessa questão sua de ganho de massa, por exemplo. É, Né, você você tinha uma massa dificuldade. muscular um pouquinho abaixo e tinha mais dificuldade. E a gente sabe hoje em dia, por exemplo, o hormônio GH, ele tá muito, ele tem essa influência na melhora da composição, então no ganho de massa magra e redução de gordura. Então, às vezes, é raro, mas às vezes tem uma deficiência mesmo do hormônio do crescimento. E a gente faz o tratamento, não só a altura, né, quando faz na criança, antes de fechar as placas de crescimento, ele tem uma melhora do crescimento da altura, uma melhor estatura final, mas também dessa composição corporal. Então, você tem aquela massa magra ali que depois até a gente chama de memória muscular, que às vezes você não teve isso nesse momento, você teve uma deficiência, depois é muito difícil, é mais difícil você ganhar massa, que pode ter sido. E lembrando que o GH, né, ele é excretado, né, à noite, né? Então, geralmente no final da noite, né? É isso, André, que é endócrino. Ele durante o sono mesmo. Então ele tem o pico máximo no meio da noite mesmo, na madrugada. E o exercício também é uma coisa que estimula o pico de GH, mas principalmente é o sono mesmo. Então, dormir bem, você vai ter um melhor pico de E para GH. criança, né, o crescimento daí é super importante. Por isso que é tão importante. Aí as crianças ficam até 3 da manhã, mais ou menos 3 da manhã o pico. Aí elas ficam até 3, 4 da manhã jogando videogame. Vai atrapalhar, gente, com certeza. Um dia ou outro, um dia na semana, não, mas tem criança que, né, acaba ficando, assim, muitos dias dormindo essa hora tarde e atrapalha, assim, o pico de crescimento. E lembrando, falando de sono, né, o quanto é importante, né, o sono, a rotina, né, você vê que hoje em dia tem até alguns estudos que falam sobre crianças terem mais ansiedade e terem até síndrome do pânico por ter vivido uma falta de rotina, né, nos primeiros anos de vida. Então, não tinha rotina de horário, não tinha rotina de nada. E aí, quando começam a ter, né, na vida adulta, né, ou um pouquinho já na adolescência, isso fica muito ruim, elas têm pânico porque não conseguem controlar, que esses hábitos, eles estão todos desregulados. Então, quando você é mãe, né, pais, né, em geral, vocês colocam uma rotina, né, na vida da criança, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de comer, né, de estar com a família, de brincar, fazer a tarefa, isso tudo vai criando uma rotina bem certinha da criança, e aí ela fica mais fácil para ela se desenvolver, até quando ela entra na escola e depois quando ela entra na faculdade, porque ela vai saber que todos os momentos, cada momento é para uma coisa, né? E aí à noite, o horário do sono é à noite, né? O horário e todos esses hormônios eles conseguem trabalhar, né? À noite, os hormônios do dia também. Também, porque de manhã aí começa o pico do cortisol. Então, se a criança também está dormindo todo dia até muito tarde, também vai atrapalhar. Fica nessa bagunça, né? Quando a gente inverte o ritmo. Todos os nossos hormônios seguem o ciclo circadiano do sol, né? Dia e noite. Então, se inverte, né? Que adolescente, geralmente, um dia ou outro, tudo bem. Mas, assim, se é muito frequente, né? Quase todo dia, você inverte, dorme até tarde, vai dormir muito tarde. Mesmo você dormindo 10 horas que seja, não adianta. Você está bagunçando mesmo essa organização dos hormônios. E quando é bebê, também é importante isso, né, do ciclo circadiano. Claro que ele vai ter outros momentos de dormir, às vezes vai dormir durante o dia, mas é bom você abrir a janela de manhã para ele ver a luz do sol entrar. Então, é dia, né? Olha, é dia. Aí quando chega a noite, é noite, né? Quando vai dormir, já coloca uma musiquinha, todos os dias a mesma música, para ele ir relaxando e saber que aquela hora é de dormir. Então, vai te ajudar também, porque o bebê dorme e a mãe consegue dormir, Perfeito, né? Então, você tem que organizar toda a rotina, o horário que vai dar a mamada, né? Não tem que ser super rígido, mas acompanhar um pouco, mais ou menos, os Não, isso que você horários. falou é perfeito, porque até a vitamina D, a gente sabe que vem a ativação dela pelo sol, não adianta suplementar nem nada, é o sol mesmo. Que ativa, né? Então o bebê precisa. Então isso de abrir a janela, descer lá no prédio, qualquer lugar, mas sair na varanda com o bebê mesmo no sol é importante, não ficar enfurnada só dentro de casa. Eu até tenho uma vizinha que ela tem uma menininha. E eu encontrei ela no elevador e ela falou assim, eu tô descendo agora a avó, né, descendo com ela, estou descendo todo meio-dia com ela, porque ela vinha ficando muito resfriada. E aí, agora que eu tô descendo, ela tá tomando sol, né, todos os dias, nesse horário do meio-dia, ela não ficou mais.
Então, olha como que é importante Com a certeza, imunidade, né? a vitamina D já é comprovado isso, porque antigamente, antigamente não, alguns poucos anos atrás, a gente achava que a vitamina D é importante para os ossos, ponto. É. E hoje a gente sabe que para a imunidade é essencial, para a força muscular, Uhum. para várias outras coisas, principalmente imunidade, que a gente já tem comprovado. Uhum. Não, é Então, super então, importante. total sentido, deve ser isso mesmo. Uhum. E falando já de vitaminas, tem alguma outra assim que você acha que é super essencial, seja para as crianças, né, seja para o desenvolvimento depois? Bom, acho que a gente nem falou, mas antes, até o ácido fólico, que é um clássico, né, que a tentante já é indicado tomar, por quê? Formação ali do tubo neural, de todo o neurodesenvolvimento, então é muito importante. Hoje em dia, então, a gente já sabe que o ômega, né, é muito importante também na formação, no neurodesenvolvimento, e a meticobalamina também, por essa questão do grupo metil, que é um doador de metil. Tem outros também, metifolato, mas esses, assim, são essenciais antes, né? Hoje em dia tem a coenzima Q10, que já tem estudos para fertilidade até na qualidade do espermatozoide. Então, é um suplemento que é legal suplementar até o pai também. L-carnitina também, que L-carnitina também. pode fazer a melhora do espermatozoide, melhora dos óvulos, né? E também tem estudos na depressão. Então, pro humor, a L-carnitina também pode funcionar, né? Isso vai depender de cada indivíduo, depende da dose, né? Mas é muito interessante. Eu conheço ela classicamente da minha área como melhora a lipólise mesmo, queima de gordura. Então a gente usa muito, às vezes, pré-treino com L-carnitina por esse efeito. E a creatina, isso é bem recente, ajudando também na fertilidade e já tem estudos com segurança de uso até de manter ela, claro, em doses orientadas, né, com a quantidade sem extrapolar, mas na gestação. A creatina. Ela ajuda muito nessa questão até também da imunidade e também da formação, né, muscular, da microbiota, tudo isso. A glutamina, você... Glutamina, acho que não tem ainda estudo de segurança na gestação, mas ela ajuda muito, principalmente na microbiota e na imunidade. né? Ela não tem muita comprovação em ganho de massa, em anabolismo, mas na imunidade, sim, na microbiota, ajuda bastante, né? Bastante. Então, quem tem uma desbiose, a gente às vezes manipula com glutamina, que ajuda bastante. É super interessante. O que eu mais gosto de todos esses, né? Eu já falei também aqui, é o ômega 3, então eu gosto muito. Muitas evidências, né? Tem até estudos comparando com risperidona, que é um antipsicótico, tem outros estudos comparando com a fluoxetina, né? Que é um antidepressivo, mostrando, né, eficácia em estudos com depressão. Então, é super bom, né? E aí, hoje em dia, já é orientado, a criança já nasce, já começa o ômega 3 por essa função cognitiva que ajuda, né, a diminuição da inflamação neuronal, então melhora a qualidade dos neurônios. Então, acho que o ômega 3 aí, né, procure um médico e invista, assim, na A Branca, a saúde. Sociedade Brasileira de Nutrologia, já indica para gestantes, né? Isso é muito assim, mudou mesmo. Hoje em dia já é recomendado mesmo para toda gestante. Não adianta, comer peixe não é a mesma qualidade. Os peixes aqui, infelizmente, não é suficiente. É melhor suplementar mesmo, gestante e tentante. Isso. Bom, outra questão, né? Acho que faltou falar que a mãe também tem que estar alerta antes até da gestação. São os hormônios da tireoide, por exemplo. Sim, claro que tem que ter uma avaliação, todos os hormônios têm que estar ali certinho, mas o da tireoide em específico tem uma questão ali muito, que impacta muito. Então, antes de engravidar, a gente, mesmo quem não tenha ainda um diagnóstico de hipotireoidismo, né, de doença de Hashimoto, mas a gente já usa outros parâmetros. Então, às vezes, uma pessoa que não tinha o diagnóstico, mas estava ali um pouco limítrofe, né, tinha uma alteração, mas ainda não fechava o diagnóstico, para tentar engravidar a gente já usa outro parâmetro de tão importante que são os hormônios da tireoide. Nesse início, principalmente, para a formação mesmo
do bebê. Então, a gente já usa outros parâmetros, então a gente suplementa para aumentar mesmo, deixar isso muito bom, porque nesse início, principalmente, é muito importante. Então, quem já tem o diagnóstico tem que realmente tentar coletar os exames para ver se está certinho antes de engravidar. E quem não tem, olhar os exames para ver se precisa ter uma avaliação, porque é outro parâmetro que a gente usa. E esse hormônio da tireoide, a falta dele, ele pode dar alterações de cognição. E em casos mais graves, até de problemas mais sérios mesmo, cognitivos, e de deficiências mesmo intelectuais. E em casos leves, já foi observado em estudos, redução do QI. Então, tem essa questão. Ele é muito importante nessa formação cognitiva. E se a mãe, ela tem, por exemplo, o hipotireoidismo, a chance do filho ter é muito grande? Então, sim, principalmente mulher, que é mais frequente. Então, tem um fator genético, depende da causa, claro, mas pensando na causa mais comum, que é a doença de Hashimoto, ela tem sim um fator genético. Então, se a sua mãe tem, você tem um risco maior. Então, Mas aí é tudo acompanhando. tentar acompanhar e fazer, ter uma... E é uma doença autoimune, então a gente sabe que, mais uma vez, a epigenética é muito forte. Toda doença autoimune, ela tem um fator genético, então você pode ter dado da sua mãe, mas vai contribuir ali o mínimo. Se você cuidar mesmo dos seus hábitos e até fazer assim uma suplementação mais consciente, uma dieta anti-inflamatória, suplementar com antioxidantes e anti-inflamatórios, você consegue controlar melhor doenças autoimunes. E aí você consegue se manter, né, com a função da tireoide regulada por mais tempo, até pela vida toda. Não é obrigatório que você vai desenvolver. E a tireoide, ela também é super interessante na psiquiatria, né? Porque quem tem alterações de tireoide, podem alterar o humor, né? Podem ser mais lentificados, né? Ficar com anedonia, que nós falamos, com essa falta de vontade, de prazer nas atividades. Então, é super importante controlar, né? Pode imitar uma depressão mesmo. Então... E o contrário também, muita irritabilidade é o primeiro sintoma do excesso de hormônio, é a irritabilidade. Labilidade emocional. Então é importante sempre estar a par disso, né? Se tem, fazer os exames rotineiros, né? Tudo e acompanhar. E outra coisa importante que eu acho que é legal falar também, né? Por ser um episódio que nós estamos falando de crianças e tudo, e neurodesenvolvimento, né? É importante que tem um estudo bem grande nos Estados Unidos que eles acompanharam 42 crianças, né, em casas de famílias, e eles iam 1 hora por mês, né, nas casas, e eles foram acompanhando até os 3 anos de idade dessas crianças. E aí o que eles viram, né, que não era dinheiro, não era alimentação, não era nada além de fala dos pais para os filhos, né, que faziam com que os filhos tivessem uma cognição melhor e um desenvolvimento melhor. Então, além de tudo que nós falamos aqui, é super importante salientar, os pais precisam conversar com os filhos, né? Desde a barriga, né, da mãe, até a criança, né, no seu desenvolvimento como um todo, assim. É super importante. Palavras faladas, né? Eles compararam, assim, famílias que falavam, acho que era 500 palavras por dia, né? E aí outras famílias que falavam 3.000 palavras, e a diferença que isso dava na cognição da pessoa, né, ao longo da vida. Então, ela tinha muito mais dificuldades em famílias que falavam pouco, né? Então, de passar nos estudos do colégio, aí depois serem aprovados na faculdade, né? Isso teve um impacto super grande, assim. E em questão de humor, assim, de índices de depressão... Isso eles não avaliaram, foi mais... mais cognição, mais a é mais fácil de avaliar. Foi mais a cognição. Mas com certeza tem impacto aí nessa questão. Porque a família que está mais falando, ela está mais próxima, né? E você vai ensinando aquela criança a lidar com os sentimentos, né? Lidar com os problemas. Então, vai moldando mesmo essa inteligência emocional também. Sim. Perfeito, acho que é muito importante mesmo esse último item aqui que a gente trouxe. E não adianta aí falar assim, mas... É só falar, né? Eu não posso deixar ali alguém... Então, vai ficar senta na frente da criança e fica falando, ou liga a TV e deixa ela ouvir as palavras. Mas não, o importante é essa interação, né? A troca, porque você está falando, mas tem uma troca, um retorno, né? Você está explicando alguma coisa, está orientando, né? O outro também vai falar. Então, o bebê,
Ali não fala, mas ele vai esboçar Sim. alguma coisa, né? Vai ver a sua característica, a sua fala, vai mudando o seu rosto, sua face, né? Os gestos, tudo. Então, tudo Os isso. neurotransmissores e hormônios já é comprovado, né? Quando Uhum. você escuta uma voz que tem algo emocional atrelado. Na barriga já tem estudo também, você muda a liberação de neurotransmissores, de dopamina, de ocitocina, Uhum. reduz cortisol. Então tem impacto mesmo. As palavras, né, ditas em voz alta É. muda a nossa secreção de neurotransmissores e toda essa regulação. Isso é físico mesmo. Então, acho que fica aí, né? Era esse o nosso recado, né? Estamos disponíveis para Dúvidas? para vocês mandarem aí. Então, muito obrigada por nos assistirem até agora. Obrigada aos nossos parceiros, né? Muito obrigada aí pro Power Focus, que tem 2 versões que a gente gosta bastante. Tá com a gente, assim, toda a nossa rotina. Eles têm os ingredientes bem clean, então não tem adoçante, não tem conservante, não tem nada, né? Pro assunto que a gente falou, sempre muito importante. Ele só tem mesmo o cacau, o outro tem o café, tem o sal rosa do Himalaia, que é um sal integral, que tem micronutrientes, tem o TCM, que é o triglicérides de cadeia média, então dá uma energia limpa mesmo. Então, muito obrigada. É isso, nos siga, se inscreva no canal se ainda não inscreveu, né? Passe para as pessoas esse conteúdo se você achou importante, para as mães, para os pais, né? Manda aí pra amiga que você acha que vai se beneficiar de alguma forma. E até a próxima. Até.